Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Levante a sua cabeça, meu irmão, e creia no cuidado e nas promessas de Deus para a sua vida. Queridos, estamos em Daniel, capítulo de número 9, e eu quero convidar você a ficar comigo até o final. Sim, porque no final nós vamos orar e Deus vai visitar a sua casa com bênção. Queridos, eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, dê o teu like, inscreva-se neste canal se porventura você não é inscrito e ative o sininho. E então você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje é Daniel, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos, com jejum e saco e cinzas. Queridos, em Daniel 9, nós vemos que o profeta recebe, através da leitura dos escritos de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia durará cerca de 70 anos. Após esta percepção, Daniel ora a Deus de forma intensa. O capítulo 9 de Daniel foi descrito, ou melhor, foi escrito no primeiro ano do reinado de Dário, por volta do ano 538 a.C. E foi nessa época que Daniel foi apontado como chefe dos presidentes das províncias e foi também condenado a passar uma noite na cova dos leões, segundo o relato do capítulo 6. O profeta Daniel está aproximadamente com 85 anos de idade e ele estava preocupado com os seus compatriotas, pois faltava poucos anos para se completar uma profecia escrita pelo profeta Jeremias. E este profeta havia escrito: quando a Babilônia derrotasse Jerusalém, o cativeiro duraria cerca de 70 anos. E Daniel sabia disso. Ele sabia que essa profecia estava no fim e também sabia que Deus sempre mantém suas promessas. Com os pensamentos voltados para o cumprimento dessa promessa de Deus, o profeta Daniel inicia o relato de um dos mais surpreendentes capítulos da Bíblia, queridos, que anuncia a primeira vinda do Messias, o seu sacrifício expiatório e o fim do antigo sistema arônico de purificação dos pecados. Ah, queridos, logo no início do capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta dirigiu-se a Deus em oração, expressando sua preocupação quanto ao cumprimento de uma profecia escrita pelo profeta Jeremias, que trazia esperança a ele e ao seu povo de uma breve libertação do cativeiro na Babilônia. Durante a sua infância em Jerusalém, Daniel conhecera as mensagens do profeta Jeremias e certamente guardou com carinho em uma cópia dos escritos do profeta. Desenrolando o livro de Jeremias, Daniel leu depois de 70 anos de cativeiro, Deus iria castigar a iniquidade do rei da Babilônia, como também a terra dos caldeus. E isto está comprovado em Jeremias 25, dos versos 11 e 12. Daniel certamente desenrolou mais um pouco, mais um pedaço do rolo e prosseguiu a leitura com muita atenção. E ele encontrou o texto que diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei
para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, como relatado em Jeremias 29, do 10 até o 13. Daniel, queridos, sabia que Deus tinha um plano para livrar o seu povo do cativeiro. Muitas das vezes, ele teve ter recorrido a essas e outras profecias. E então ele vê o propósito de Deus quanto à restauração de Israel e de sua terra. Nesta oração, queridos, de Daniel praticou pelo menos 6 coisas que merecem a nossa atenção aqui. Preste atenção nisso. Eu fiz questão de destacar isto aqui. Ele orou com muita intensidade e fervor. Ele repousou sobre a justiça de Deus e não sobre a sua própria justiça. Ele atribui a Deus, sim, toda a justiça e não a ele. Ele utilizou as escrituras sagradas. Ele ora citando as promessas de Deus. Ele confessou seus próprios pecados e os pecados do povo ao qual pertencia. Ele se humilha. Ele buscou a glória de Deus. Ele reclamou o cumprimento das promessas divinas, queridos. Olha como Daniel nos ensina a orar e como devemos orar. E antes que Daniel terminasse sua oração, o anjo Gabriel trouxe a resposta de Deus. Ah, queridos, é muito importante enfatizar que a principal preocupação de Daniel era com relação ao seu povo que ainda estava exilado na Babilônia. Ele almejava uma solução para o problema. O anjo Gabriel veio para trazer as boas novas a Daniel. E disse o anjo: no princípio de tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Essa é a palavra do anjo Daniel. O anjo Gabriel trouxe um novo alento para o profeta Daniel. Deus atendeu a oração do profeta e nesta nova visão, um novo período de tempo estava sendo determinado para o povo judeu. O povo de Daniel estaria livre para voltar à sua terra natal e reconstruir o que havia sido destruído. Esta visão, indiscutivelmente, apontava para esta nova realidade. Queridos, antes de encerrar esta primeira parte, 3 importantes fatos merecem destaque nessa primeira parte. Primeiro, ele entendeu pela palavra que o tempo do cativeiro chegou ao fim. Segundo, ele se pôs a orar e a se humilhar na presença de Deus. Terceiro, ele não ficou sem a resposta de Deus. Queridos, que nesta manhã você também possa entender pela palavra que todas as lutas e tribulações que têm se instalado na tua vida têm também um tempo determinado para acabar. Ah, queridos, que eu e você possamos também entender, assim como Daniel, que é tempo de nós orarmos e nos humilharmos na presença de Deus, porque a seu tempo Ele nos dará a resposta de paz e exaltará aquele que se humilha na sua presença. E para terminar, queridos, eu quero reafirmar que assim como Daniel não ficou sem a resposta de Deus, eu e você, queridos, não ficaremos sem a resposta de Deus. O Senhor responderá, pois a palavra de Deus diz:
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, querido, nesta hora eu te convido a orar comigo e vamos buscar a face daquele que tudo pode. Querido e eterno Deus, meu Deus, na tua presença nesta manhã, eu te glorifico, meu Deus querido, por esta palavra e creio que tuas mãos estão estendidas para abençoar aqueles que te buscam. Aqueles, ó Deus querido, que entendem pela tua palavra, Senhor, que tu és aquele que tem um tempo determinado para todas as coisas e que o Senhor está pronto para ouvir a oração daqueles que clamam e se humilham na sua presença. Então, ó Deus, nesta manhã, nós também esperamos uma resposta de paz. Concede aos teus filhos a tua bênção. Esta é a oração do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui nessa primeira parte do capítulo 9, mas eu te convido, vem comigo, pois eu tenho certeza de que Deus vai falar ainda muito conosco. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.